Eu sou o Dr. César Aquino, médico especialista em medicina de performance e longevidade. E hoje eu vou te mostrar algo que quase ninguém está discutindo com a profundidade necessária. Não na medicina tradicional, não na medicina estética, nem mesmo dentro do biohacking. Porque o que nós vamos discutir hoje é a farmacogenômica dos peptídeos, ou seja, como o seu DNA influencia a forma como você responde a terapias como semaglutida, tirzepatida, retatrutida, peptídeos regenerativos e peptídeos mitocondriais. E por que isso importa tanto? Porque duas pessoas podem usar a mesma caneta, a mesma dose, o mesmo protocolo e terem resultados completamente diferentes. Uma perde gordura e mantém a função, a outra perde músculo, passa mal, fica sem energia, estagna ou até piora. E o problema é que muita gente olha para isso e conclui da forma errada. Diz que o remédio não presta, ou diz que a pessoa não teve disciplina, ou diz que faltou força de vontade. Mas em muitos casos o que faltou foi uma coisa muito mais séria: biologia de precisão. Sem entender receptor, sinalização celular, predisposição genética, tendência inflamatória, risco de sarcopenia, capacidade de recuperação, você não está fazendo medicina personalizada. Você está fazendo tentativa e erro com o corpo humano. E quando o assunto é metabolismo, músculo, longevidade, tentativa e erro cobra caro. Pode cobrar em forma de perda de massa magra, fadiga persistente, efeitos colaterais intensos, adaptação metabólica ruim e envelhecimento funcional acelerado. Hoje eu vou te explicar por que isso acontece. Durante décadas, a medicina foi construída em cima de médias populacionais. Você pega grandes estudos, milhares de pacientes e conclui: na média, esse medicamento funciona. Na média, esse protocolo ajuda. Na média, esse efeito colateral é tolerável. O problema é que, na média, não existe no paciente único, não existe no indivíduo. Existe estatística, existe no singular. E quando você entra em áreas como metabolismo, emagrecimento, performance, regeneração, longevidade, neurobiologia do estresse, essa singularidade pesa ainda mais, porque nessas áreas a resposta clínica depende muito de variáveis finas. E não é só tomar ou não tomar, é como o receptor recebe o sinal, como a célula interpreta esse sinal, como o tecido responde, como o organismo compensa e qual é o custo biológico daquela resposta. Ou seja, a mesma medicação pode gerar um efeito aparentemente semelhante em duas pessoas, mas com custos internos completamente diferentes. Uma emagrece preservando a estrutura, outra emagrece à custa da estrutura. Uma reduz apetite, melhora a inflamação, outra reduz apetite, mas vai entrar em hipoalimentação funcional e catabolismo. Uma melhora a sensibilidade insulínica com eficiência, a outra até emagrece, mas piora a performance, libido, recuperação e disposição. Esse é o erro da medicina rasa aplicada ao metabolismo. Ela olha para o desfecho mais viável e ignora o preço invisível. E é aí que a farmacogenômica começa a mudar o jogo, porque ela nos obriga a sair do pensamento de massa e entrar no pensamento de precisão. Quando as pessoas escutam o termo farmacogenômica, muita gente imagina algo distante, técnico, quase futurista. Mas o conceito central é simples. Farmacogenômica é o estudo de como as suas variações genéticas influenciam a resposta aos medicamentos e outros agentes terapêuticos. Traduzindo, não basta saber o que a droga faz, é preciso saber como o seu corpo lê essa droga. Porque entre a aplicação de uma substância e o resultado final existe um caminho. E esse caminho passa por absorção, distribuição, ligação a receptores, ativação das vias intracelulares, metabolismo, adaptação tecidual, resposta inflamatória, resposta neural, resposta hormonal e cada uma dessas etapas a genética pode modificar o desfecho. E às vezes de forma discreta, mas às vezes de forma brutal. Então, quando eu digo
que alguém deveria pensar em genética antes de usar determinados peptídeos, eu não estou falando de preciosismo acadêmico. Eu estou falando de reduzir o erro clínico, porque o mundo vende essas terapias como se fossem lineares. Aplicou, funciona, aplicou, emagrece, aplicou, regenera, aplicou, melhora. Mas o corpo humano não funciona em linha reta. O corpo funciona em rede, e redes biológicas são altamente dependentes de qualidade de comunicação. Quem faz essa comunicação? Receptores, transportadores, enzimas, sinalizadores celulares, mitocôndrias, genes regulatórios. Por isso, quando alguém usa uma caneta e diz comigo não funcionou, ou quando funciona mal, a pergunta certa nem sempre é qual a dose você usou. Às vezes a pergunta certa é: o seu organismo era um bom terreno biológico para essa via funcionar? Vamos simplificar ainda mais. O seu DNA é um código. Esse código usa 4 bases: A, T, C, G. Pequenas trocas nesses pontos de código podem alterar a forma como determinado gene funciona. Essas pequenas variações são chamadas de SNPs, SNPs, polimorfismos de nucleotídeo único. Parece pequeno, mas pequeno no DNA pode significar grande na fisiologia, porque dependendo de onde essa variação ocorre, ela pode alterar a quantidade de um receptor, a sensibilidade desse receptor, a eficiência da sinalização, a produção de uma proteína, a velocidade de metabolização, a intensidade de uma resposta inflamatória, a capacidade de reparo. Então vamos imaginar duas pessoas. As duas usam a mesma substância. As duas seguem uma dieta parecida. As duas fazem atividade física. As duas usam doses semelhantes. Mas uma tem arquitetura genômica que favorece melhor saciedade, melhor acoplamento receptor-sinal, menor náusea, melhor preservação muscular. E a outra tem uma arquitetura menos favorável, maior chance de intolerância, resposta metabólica pior, maior risco de perda de massa magra e pior adaptação global. Elas não estão disputando em igualdade biológica. Por isso eu insisto tanto em dizer: resposta clínica ruim nem sempre é falta de adesão, às vezes é falta de individualização. E individualização de verdade não é só ajustar a dose, é entender o terreno. Agora nós vamos ao território que mais chama a atenção hoje, os análogos do GLP-1. E aqui já começa um erro conceitual importante. Muita gente pensa que o GLP-1 é só uma ferramenta para tirar a fome. Não é. Essa é uma visão infantil da biologia. O GLP-1 participa de uma rede mais ampla de comunicação metabólica e vai influenciar saciedade, velocidade de esvaziamento gástrico, sinalização central relacionada ao apetite, dinâmica glicêmica, secreção de insulina, dependendo do contexto, e comportamento alimentar, e em alguns indivíduos, inclusive, a relação subjetiva com a comida. Ou seja, ele não mexe só com o prato, ele mexe com a interpretação do corpo sobre a energia. Só que ele faz isso através de um receptor. E se a medicina moderna já sabe que o receptor importa em tantas áreas, por que tanta gente trata o GLP-1 como se fosse um botão universal? Esse é o ponto. Não existe botão universal. Existe interação entre molécula e receptor. E o receptor não é igual em todo mundo. O gene GLP-1R está ligado à estrutura e ao funcionamento desse receptor. Então, quando falamos em polimorfismos relacionados a essa via, estamos discutindo algo muito concreto. Por que uma pessoa responde melhor? Por que outra tolera pior? Por que uma emagrece bem? Por que a outra trava? Porque uma consegue usar doses menores com excelente resposta, porque outra coleciona efeito colateral e resultado medíocre. E aqui entra uma crítica importante. A internet simplificou demais o uso dessas terapias. Criou uma fantasia de que, se você não emagreceu direito, basta subir a dose. Só que aumentar a dose em uma biologia ruim não resolve necessariamente o problema. Às vezes, só aumenta o custo.
vamos para a pergunta que realmente importa para muita gente. Porque a caneta foi ótima para uma pessoa e ruim para outra? A resposta correta é porque o resultado não depende só da substância. Depende do encontro entre substância, receptor, cérebro, intestino, massa muscular, estado inflamatório, ingestão proteica, rotina de treino, sono, reserva metabólica e a genética. A caneta pode até reduzir o apetite em quase todo mundo, mas isso sozinho não garante uma boa resposta clínica, porque boa resposta clínica não é só pesar menos. Boa resposta clínica é reduzir gordura com o menor prejuízo estrutural possível, melhorar a saúde metabólica, preservar a função, preservar músculo, preservar disposição e não desmontar o paciente por dentro. E esse é o drama que muita gente que emagreceu na balança, mas piorou biologicamente. Perdeu peso, mas perdeu força. Perdeu peso, mas perdeu libido. Perdeu peso, mas perdeu energia. Perdeu peso, mas ficou flácido, apático, sem rendimento. Perdeu peso, mas não construiu saúde. Isso acontece porque emagrecimento não é sinônimo de qualidade metabólica. Às vezes é só déficit calórico com dano colateral. E se o paciente já tem uma predisposição pior de anabolismo, de recuperação, de preservação muscular, de tolerância gastrointestinal ou de adaptação energética, o risco aumenta. Então o discurso maduro não é a caneta presta ou a caneta não presta. O discurso maduro é para quem, em que contexto, com qual terreno biológico, com qual proteção muscular e com qual estratégia de acompanhamento. É aí que a medicina fica séria. A maior parte das pessoas entende sarcopenia como uma condição de um idoso frágil. E isso é uma visão atrasada. Sarcopenia é uma perda de massa e função muscular relevante do ponto de vista clínico. E ela pode ser acelerada por estratégias ruins de emagrecimento, especialmente quando você combina queda importante de ingestão calórica, baixa ingestão proteica, pouco estímulo de força, sono ruim, inflamação, resposta anabólica limitada e acompanhamento superficial. Pensa aqui comigo, se uma terapia reduz fortemente o apetite, mas o paciente não recebe a proteção adequada da massa magra, o que exatamente você acha que o corpo vai queimar? Só a gordura? Claro que não. O corpo ele não é romântico, ele é econômico, ele reduz o estoque, reduz a estrutura. E o músculo é uma estrutura metabolicamente cara. E por isso, sem uma estratégia inteligente, algumas pessoas emagrecem enquanto empobrecem do ponto de vista biológico. E isso é particularmente grave em pessoas acima dos 35, 40, 45 anos, indivíduos já sedentários ou destreinados, mulheres com baixa reserva muscular, homens com testosterona ruim ou estresse crônico, pacientes com ingestão proteica inadequada, pessoas com maior predisposição genética a baixa hipertrofia ou pior recuperação. Então o problema não é só usar a caneta. O problema é usar a caneta sem entender o que você está sacrificando para gerar aquele resultado. E eu vou insistir nisso com um dos pontos mais negligenciados na medicina metabólica moderna. O peso cai rápido, o músculo cai silenciosamente. E quando o paciente percebe, já perdeu parte da base que sustentaria sua longevidade. Então até aqui você já entendeu uma coisa fundamental. O debate sério sobre GLP-1 e peptídeos não pode ficar preso a slogans. Não é sou a favor ou eu sou contra. Isso é raso. A pergunta certa é quem é esse paciente? Qual é o terreno biológico? Qual é o risco muscular? Qual a capacidade de recuperação? Qual a arquitetura genética dessa resposta? E o que está sendo preservado ou destruído ao longo do processo? Falamos principalmente do GLP-1, mas a medicina metabólica não parou por aí, ela avançou. E o avanço tem nome, tirzepatida, porque a tirzepatida não atua apenas no GLP-1, ela atua também no GIP. E isso muda completamente a lógica fisiológica, porque agora nós não estamos falando de
redução de apetite. Estamos falando de metabolismo energético, sinalização adiposa, sensibilidade insulínica, comportamento metabólico. Ou seja, estamos entrando em um nível muito mais profundo. E aqui novamente entra a genética, porque o GIP também depende de um receptor, e esse receptor também tem variações genéticas. O gene principal, GIPR. E aqui surge um fenômeno muito interessante. Algumas pessoas respondem melhor a tirzepatida do que a semaglutida. Por quê? Porque elas têm uma arquitetura genética mais favorável à via GIP. Outras respondem melhor ao GLP-1 isolado. Outras respondem mal a ambos. Isso não é sorte, é biologia. O GIP não é apenas um hormônio metabólico, ele também influencia no metabolismo adiposo, captação energética, função mitocondrial, sensibilidade insulínica, ou seja, ele pode influenciar diretamente a eficiência metabólica. Isso explica porque algumas pessoas com tirzepatida emagrecem mais rápido, mantêm mais massa muscular, têm menos fadiga, têm melhor adaptação metabólica, mas novamente isso não acontece em todo mundo, porque o receptor GPR pode ter variações, e essas variações podem alterar a afinidade do receptor, intensidade da sinalização, resposta metabólica, ou seja, a mesma medicação, respostas diferentes. E aqui fica claro, o futuro não é apenas escolher a droga, o futuro é escolher a droga certa para o paciente certo. Mas a medicina não parou por aí. Está avançando ainda mais. A retatrutida. Porque a retatrutida atua em 3 vias: GLP-1, GIP e glucagon. Isso é extremamente potente, porque o glucagon aumenta o gasto energético, a mobilização de gordura e o metabolismo energético. Ou seja, estamos falando de uma terapia que atua em ingestão, metabolismo e gasto energético. Mas isso também aumenta o risco, porque quando você amplia o poder da intervenção, você também amplia a necessidade da precisão. E aqui a farmacogenética fica ainda mais importante. Vamos mudar um pouco de tema. Vamos para os peptídeos regenerativos. BPC 157 TB500. Esses peptídeos atuam estimulando a angiogênese, reparo tecidual, crescimento celular. Isso pode ser extremamente útil, mas aí surge um ponto crítico. Angiogênese depende do VEGF, e o VEGF também tem polimorfismos genéticos, ou seja, algumas pessoas têm maior tendência à angiogênese, outras têm menor. Isso muda completamente o cenário, porque estimular a angiogênese em um terreno já hiperativo pode não ser o ideal. É o tipo de raciocínio que diferencia o uso empírico da medicina de precisão. Outro tópico de hoje, mitocôndria. A mitocôndria é o centro energético da célula e ela tem algo único, um DNA próprio. Ou seja, a genética mitocondrial também influencia a resposta terapêutica. Peptídeos como MOTS-C atuam diretamente na eficiência energética, metabolismo celular, envelhecimento celular, e isso é extremamente avançado, porque estamos falando de atuar diretamente no metabolismo. Muita gente hoje vive em estado de esgotamento celular. Isso é estresse crônico, inflamação, baixa energia, fadiga persistente. Peptídeos mitocondriais eles podem atuar aqui, mas novamente a resposta depende da genética. Vamos para a prática clínica. Como cruzar dados genéticos
como escolher os peptídeos, como evitar sarcopenia, como preservar a massa muscular, como aplicar isso na prática clínica. Essa é a parte mais importante. Até aqui falamos de biologia, falamos de genética, falamos de receptores, falamos de metabolismo, mas agora vamos falar da prática, porque existe uma diferença enorme entre usar peptídeos e prescrever peptídeos. Usar peptídeos é apenas aplicar a substância. Prescrever peptídeos é construir uma estratégia biológica. Essa diferença define segurança, resultado, longevidade, preservação muscular, qualidade metabólica. Porque o erro mais comum hoje é escolher o peptídeo primeiro e entender o paciente depois. Mas a lógica correta é o oposto. Entender o paciente primeiro e escolher o peptídeo depois. Isso muda tudo. Na prática clínica, nós cruzamos múltiplas camadas de informação. Não é apenas genética, é a integração genética, bioimpedância, exames laboratoriais, história clínica, composição corporal, nível de atividade física, capacidade de recuperação. Porque a genética isolada ela não resolve, mas a genética integrada transforma a medicina. Por exemplo, um paciente com baixa massa muscular, predisposição à genética, a baixa hipertrofia, alta inflamação basal, sono ruim, esse paciente não pode ser tratado da mesma forma que um paciente com boa reserva muscular, boa resposta anabólica, boa recuperação. Mesmo que ambos queiram emagrecer, esse nível de raciocínio que diferencia o emagrecimento da medicina de performance. Emagrecer sem preservar músculo é envelhecer metabolicamente. Então, quando vamos utilizar terapias como GLP-1, tirzepatida, retatrutida, precisamos proteger a massa muscular, a capacidade metabólica, a função mitocondrial. Isso envolve uma estratégia nutricional, um treino estruturado, monitorização corporal, ajustes finos. Sem isso, o risco aumenta. E é por isso que a medicina de performance não é só a prescrição, é principalmente o acompanhamento. A medicina está mudando, a tendência é clara. Medicina baseada em genética, medicina baseada em dados, medicina personalizada. O futuro não é qual é a melhor droga, o futuro é qual a melhor estratégia para você. Isso muda completamente a medicina. Se existe uma mensagem que eu quero que você leve desse dia, não existe caneta milagrosa. Não existe peptídeo milagroso. Existe biologia. Se você respeita a biologia, você melhora o resultado. Você reduz o risco. Você preserva o músculo. Você melhora a longevidade. Esse é o futuro. Esse é o futuro e ele começa no seu DNA. Se você quer entender seu metabolismo, sua genética, sua resposta aos peptídeos, sua estratégia ideal, esse é o próximo nível da medicina. E essa é a medicina que eu aplico na prática.